Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de um problema muito comum nas famílias. É um tema muito recorrente nas minhas sessões de atendimento. Isso pode estar acontecendo hoje na sua vida, na sua família e pode estar prejudicando bastante os seus filhos. Então, se você deseja criar filhos bem-sucedidos, fica comigo até o fim, que eu vou te explicar a regra que eu considero a mais essencial para que isso aconteça. E se você ainda não é pai e não é mãe, pode ficar aqui também, porque afinal de contas você é um filho e esse vídeo serve para você também. Então vamos lá, gente. Para que esse conteúdo continue chegando até você de forma totalmente gratuita, eu preciso que você me ajude a engajar esse canal. Como? Se inscreve, ativa o sino na opção todas, curte esse vídeo e compartilha com pelo menos 3 pessoas. Assim você me ajuda e ajuda outras pessoas a se edificarem com uma mensagem tão importante quanto essa. Gente, eu não estou aqui para julgar ninguém. O meu papel aqui nesse canal é te ajudar a ampliar a tua consciência. Então aqui nós não estamos falando de comportamentos certos e errados, nós estamos falando de crescimento, de evolução. E se durante esse vídeo tiver uma tomada de consciência, não se culpe por isso. Aprenda, porque nunca é tarde para a gente mudar comportamentos e posturas na vida. Você não tem ideia de quantos filhos compartilham dessa mesma dor, a dor de não se sentirem autorizados, permitidos, não terem permissão de amar os seus pais. Eu recebo muitas pessoas nos meus atendimentos que querem trabalhar questões de trabalho, de carreira, de finanças, de relacionamentos. E quando a gente começa o processo de coaching, a gente percebe que na vida delas existe um grande bloqueio. Um amor que foi interrompido. O amor que elas sentem pelos seus pais ou por um deles não pôde fluir na vida. Na área do direito, isso se chama alienação parental. Na visão sistêmica, isso se chama fluxo do amor interrompido. E aqui no canal Viva com Fé, para que você possa entender direitinho o que eu estou falando, isso se chama falar mal do pai ou da mãe, ou dos dois juntos, para o filho. Se você quer mesmo que esse filho seja bem-sucedido na vida, jamais fale mal para ele, influencie ele negativamente sobre o seu pai ou sobre a sua mãe. Eu sei que na maior parte das vezes, quando isso acontece, a pessoa que faz na maior boa intenção, tentando proteger esse filho de algum possível prejuízo que ele venha a ter com um relacionamento com esse pai ou com essa mãe, que esse adulto julga ser nocivo para ele. Eu vou te dar alguns exemplos de como isso acontece no dia a dia e das frases que eu escuto. Então, seu pai te abandonou, seu pai me abandonou quando você nasceu. Ele nunca quis saber de você, ele nunca te registrou, nunca pagou pensão, ele não merece o seu amor. A sua mãe? A sua mãe foi embora, largou você com a sua avó, seu pai não quis saber, sua avó que te criou, porque ela se apaixonou por outro, largou tudo para trás e foi embora. Seu pai bebia, sua mãe era drogada, contextos em que a gente está tentando passar uma imagem negativa do pai ou da mãe, tentando convencer esse filho de que ele não é amado por um dos pais, de que ele não é importante, e esse filho cresce fechando as portas do coração dele para um de seus pais. Vocês não têm ideia de quanto isso é prejudicial para a vida do filho. Há ainda um outro contexto, quando o pai ou a mãe casam novamente, partem para um segundo casamento, têm filhos nessa nova relação, e o filho da primeira relação cresce ouvindo. Agora o seu pai ou a sua mãe só tem olhos para os filhos novos que vieram. Ou o filho que já cresceu e depois de muito tempo, depois que se tornou adulto, decide procurar o seu pai e a sua mãe e acaba ouvindo: para que isso agora? Depois de tanto tempo, você quer ir atrás do seu pai, da sua mãe? Eles não merecem o teu amor. Se você vive essa situação, eu não sei, mas provavelmente você deve conhecer alguém que já passou por isso. São infinitas as possibilidades, as realidades que existem, mas também tem uma que não diz respeito a pais que se separaram. Então, quero que você pense aqui comigo numa realidade que provavelmente você conhece, de pais que nunca se separaram, que vivem juntos, cujos filhos moraram a vida toda com os pais, porém esse casamento acabou, é um casamento de fachada. Os pais não têm mais respeito um pelo outro, os pais não têm mais intimidade. É como se eles estivessem tão magoados e tão feridos e tão envolvidos em suas próprias questões que eles viram rivais. Eles
jogam em times opostos. E quando pai e mãe estão nessa contradição, o filho se sente perdido e inseguro no meio dessa relação. Né? O papel dele, ou ele vira o pivô da briga, ou ele se sente na posição de ter que salvar ou fazer alguma coisa para ajudar o seu pai ou a sua mãe. Ou pior, quando ele entende, se ele é uma criança pequena e entende que papai e mamãe estão em times diferentes, o cérebro dele buga. Eu não posso torcer para os dois ao mesmo tempo. Ele se sente impelido a tomar um posicionamento, a defender um ou outro, a concordar com um em prol do outro. Gente, sinceramente, isso é a pior coisa que um filho pode crescer fazendo na vida. Tomar partido entre pai e mãe. E eu vou te dizer por quê. O filho, a composição do filho é 50% seu pai e 50% sua mãe. É disso que o filho é feito. De todo o material genético, de todas as lembranças, memórias, dores, tudo que formou esse filho veio do seu pai e da sua mãe. Quando esse filho toma partido contra o pai ou contra a mãe, é como se ele estivesse brigando contra 50% dele mesmo. E quando esse filho, por algum motivo, ele recebeu essa influência negativa contra os dois pais, isso é muito comum quando os avós é que criam, quando são crianças que foram adotadas, e essa influência veio contra os dois. E ele está brigando com 100% da alma dele. A alma dele entra em conflito, a alma dele sofre, porque não concordar com os pais, estar contra os pais, na verdade, é estar contra si mesmo, porque ele é feito do mesmo material genético. Conhece aquela coisa de farinha do mesmo saco? É isso. Quando a gente se coloca contra um dos pais ou toma partido de um em favor de outro, na verdade é contra nós mesmos que estamos fazendo isso. É um tiro no pé. Nesse processo, que normalmente dura anos na vida de um filho, ele acaba sentindo que ele não tem permissão para amar um dos seus pais. Sabe aquele filho que acha que quando tá falando bem do pai, a mãe fica magoada com ele? Ou vice-versa? Ou quando tá falando da mãe, o pai é que fica bravo, esquece essa mulher, né? Não sei o quê. Então, ele sente que amar um de seus pais pode estar causando uma dor no outro. Se você é um filho e sente que vive no meio do conflito dos seus pais, eu quero que você saiba de algo. Você não precisa tomar partido. E você, nesse lugar, não pode querer defender os seus pais, um do outro, nem salvar o casamento deles. E você não é responsável pelo que existe entre eles e nem pela felicidade ou infelicidade deles. Muitos filhos cresceram ouvindo: eu aguentei o seu pai por sua causa. Ou os filhos já adultos falam: eu preciso defender a minha mãe do meu pai, porque ele bate nela. Ou eu preciso defender o meu pai da minha mãe porque ela trai ele. Então os filhos, eles se colocam nesse lugar de salvadores, de protetores dos seus pais. Entenda que esse não é um lugar saudável para os filhos, não é um lugar de força para você que é filho, porque hierarquicamente falando, você não tem força para ajudar aqueles que vieram antes de você. Isso só vai fazer com que você cresça e se torne um adulto frustrado, porque fatalmente algum dia você vai se sentir totalmente impotente. Você vai perceber que você não tem essa força. E isso vai frustrar suas expectativas. Pais que fazem isso, tomem consciência, parem de fazer isso, porque impelir o filho a rejeitar ou excluir um de seus pais contribui para que o teu filho rejeite a sua própria vida. Porque aquele que não ama, não respeita e não honra os seus pais, como é que ele pode se amar, se respeitar e valorizar a própria vida? Os filhos, em sua alma, vão sempre buscar o amor de seus pais. Ainda que esses pais não foram presentes, ainda que esse filho nem chegou a conhecer os pais, ainda que esses pais não fizeram nada além de dar a vida para esse filho. Aqui na alma do filho, ele sente a necessidade, ele tem essa busca incessante de dar um lugar para os pais dentro dele. Esse fluxo de amor não precisa ser merecido. O pai não precisa merecer esse amor, mas ainda que nenhum deles tenha merecido e não tenha feito nada por esse filho tem o direito de estabelecer ordem para esse amor dentro dele. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que tenha chegado com força aí no teu coração. Se você precisa de ajuda para trabalhar essas questões na sua vida, ou conhece alguém que pode precisar dessa ajuda ou se beneficiar disso,
Eu estou à disposição através dos atendimentos individuais, onde eu acompanho você e tenho certeza que posso te ajudar a mudar essa realidade na sua vida. Então, para entrar em contato, pelo direct do Instagram, @cressaliba, ou eu vou deixar aqui o link na descrição do grupo de WhatsApp do Viva com Fé. Lá você também consegue o contato, além de receber mensagens de fé direto no seu celular. Fiquem com Deus e até a próxima.